Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Escola para Homens. Estamos na aula de número 4. O tema desta aula é o homem temperante, sóbrio, modesto e respeitável. Nós vamos orar e buscar a bênção do nosso Deus antes de darmos então início à nossa aula. Senhor Deus, nosso Pai, Deus eterno e bendito, exaltado, glorificado seja, Senhor, o teu santo nome, o Senhor que é o nosso Pai celestial em Cristo Jesus, o Senhor que é aquele que provê tudo que nos é necessário para o corpo, para a alma, o nosso Rei, o nosso Deus, o Deus que nos salvou em Cristo Jesus. Te agradecemos, Senhor, por esse dia, pelas bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, tua direção e o teu cuidado. Rogamos, Senhor, perdão dos nossos pecados, pois sabemos que não cumprimos com perfeição a tua lei e nem vivemos a vida de gratidão que deveríamos viver. Rogamos, Senhor, tua bênção para esse momento, em que teremos a nossa quarta aula, que o Senhor possa nos ajudar para entendermos, ensina a tua palavra e que esta aula seja bênção não só para aqueles que estão participando dela ao vivo, mas aqueles que a ouvirão depois através do YouTube. Pedimos então ao Senhor tua misericórdia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, vamos então para a nossa introdução. Então, nas aulas anteriores, nós ouvimos que as qualificações bíblicas para os ofícios, elas apontam para um homem espiritualmente maduro, cujo alvo desse homem é se parecer com o Senhor Jesus Cristo. Então, isso é o foco, né, dessas qualificações. Elas não são uma coisa, vamos dizer assim, para uma elite dentre os homens da igreja, nem mesmo exclusivamente para homens. Na verdade, a grande maioria das qualificações mencionadas, elas se aplicam também igualmente às mulheres, às crianças, né, aqueles que estão na aliança, são o povo de Deus. Nem todas, obviamente, né, mas algumas delas sim. Então, o foco dessas qualificações, elas está nisso. É um homem espiritualmente maduro, um homem que deseja se parecer com Cristo. E nós já ouvimos que este homem deve ser irrepreensível. Então, irrepreensível é a qualificação que engloba todas as outras. Depois disso, nós vimos a primeira área na qual ele deve ser irrepreensível, isto é, ele deve ser marido de uma só mulher. E nós estamos, então, seguindo a sequência de qualificações de 1 Timóteo 3, e por isso nós vamos ver o que seria o próximo termo, temperante. Porém, existe uma relação entre algumas palavras, elas estão entrelaçadas, e elas podem ser melhor entendidas se nós tratamos dessas palavras em conjunto. Então, não só elas mostram uma relação entre elas, mas há uma certa progressão também no significado dessas palavras. Elas estão muito próximas, às vezes até servindo de sinônimo uma para a outra, mas ao mesmo tempo mostrando um certo progresso numa certa direção. Essas palavras que estão lá nas qualificações são temperante, sóbrio, modesto, respeitável. Então, nós vamos ver essas qualificações em uma só aula, a nossa aula de número 4. Então, em primeiro lugar, veremos o significado de temperante. Então, eu vou abrir aqui o Logos em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 2. Vou compartilhar aqui o Logos. Então, diz assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. E então vem aqui
é essa palavra temperante. Então, essa é a primeira palavra que nós temos aqui. Observe que na sequência tem sóbrio e modesto, tá? E o respeitável está um pouco à frente quando está aqui embaixo, ó, quando fala dos diáconos, que eles sejam respeitáveis. Então, em primeiro lugar, temos essa palavra temperante. Vamos voltar lá para o nosso slide. Então, a palavra temperante aparece em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Essa palavra, no grego, é a palavra nephalios. E ela é um adjetivo que tem como cognato, tem a mesma raiz de um verbo, que é o verbo nephos. Esse verbo, ele significa ser livre da influência de agentes tóxicos. Então, por exemplo, uma pessoa que se embriaga, ela não está, nesse sentido aqui, livre da influência de um agente tóxico, ela está sob a influência desse agente. Então, o nephos, da onde vem nephalios, significa estar livre da influência de agentes tóxicos. Então, essa palavra nephos, o verbo, né, ser sóbrio, ele geralmente na Bíblia ele está associado com a ideia de vigilância. Então, alguém sóbrio é alguém que também está vigiando. Então, vamos dar, não no nefalios, mas no verbo, no nefos, vamos dar uma olhada em dois textos bíblicos. O primeiro deles é em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 6. Aquela passagem sobre a segunda vinda de Cristo, né? Então o apóstolo diz: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Esse sejamos sóbrios aqui é o verbo nephos, né? Tem uma conjugação aqui do verbo nephos. E vejam então que ligado a isso está a ideia de vigilância. Então, vigiemos e sejamos sóbrios. A outra passagem está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, note aqui, temos o verbo, sede sóbrios, e depois temos a ligação aqui com a ideia de vigilância, né? Então, sede sóbrios e vigilantes. Então, nesses dois casos, temos essa relação entre a ideia de vigilância e a ideia de ser sóbrio. Isso tem a ver com o verbo nephos. Agora, voltando ao adjetivo, né, nephalios, que está lá em 1 Timóteo 3:2, o que esse adjetivo quer indicar é alguém que não é dado a excessos, mas é moderado. Isso é a ideia aqui. Então, alguém que não é dado a excessos. Ele tem moderação naquilo que ele usa e naquilo que ele faz. Então, a ênfase está nessa ideia de moderação, quando falamos aqui que ele é temperante. Então, por exemplo, é digno de nota que esse termo grego ele só aparece 3 vezes no Novo Testamento e ele só aparece nas cartas pastorais. Então, a primeira vez que ele aparece é 1 Timóteo 3:2, que nós acabamos de ler, onde o termo se refere a uma qualificação requerida dos presbíteros. Agora, voltando lá a 1 Timóteo, vou botar aqui. Voltando a 1 Timóteo, capítulo 3, então, versículo 2, já vimos ali, temperante. Agora, olhando para o versículo 11, diz assim: da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Então, essas qualificações requeridas aqui
elas são as qualificações requeridas das esposas dos presbíteros e diáconos. Eu não posso tratar agora, explicar isso aqui em detalhes, né? Mas é uma referência não a mulheres ocupando o ofício, mas uma referência daquilo que é requerido das esposas de presbíteros e diáconos. E dentre essas coisas diz que essas mulheres, as esposas de presbíteros e diáconos, elas devem ser também temperantes. E aí de pronto nós percebemos o quê? Não é algo requerido apenas de homens ou apenas de oficiais da igreja, mas também aqui no caso requer-se das mulheres. Então, dizendo de outra forma, não só o oficial deve ser um homem maduro, mas também sua esposa deve apresentar certa maturidade. Isso é a ideia aqui, por isso, então, também requer-se dela algumas qualificações. Então, essa é a segunda passagem, 1 Timóteo 3, versículo 11, dizendo que as mulheres devem ser temperantes. A terceira passagem é Tito, capítulo 2, versículo de número 2, que diz assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. A estrutura dessa passagem, ela faz um pouco diferente do que normalmente nós temos em passagens, por exemplo, das cartas de Paulo. Geralmente, Paulo apresenta a doutrina e depois apresenta a sua aplicação. Nesse caso aqui, Paulo começa com a base da aplicação, né? Mas depois ele volta para mostrar que essa aplicação nada mais é fruto de alguma coisa. Do quê? Então, isso fica evidente quando nós lemos o versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, quando lemos aqui, quanto aos homens idosos, basicamente devemos pensar quais são os frutos da graça de Deus na vida de homens idosos. E uma das coisas que se diz é que esses homens idosos, um dos frutos da graça de Deus na vida desses homens é que eles devem ser temperantes. Então, temos aqui Tito, capítulo 2, versículo 2, dizendo que os homens idosos devem ser temperantes. Então, 3 vezes que aparece o termo, em relação aos presbíteros, em relação às mulheres de presbíteros e diáconos, e agora falando dos homens idosos, que eles também devem ser temperantes, usando então esse mesmo termo grego aqui, para falar sobre esse fruto da graça de Deus na vida dos homens mais velhos. Então, não é algo requerido só dos presbíteros, mas podemos, à luz do que ouvimos, reconhecer que é algo requerido de todo cristão espiritualmente maduro. Então, se tem uma pessoa espiritualmente madura, uma das evidências da sua maturidade é essa temperança ou moderação. Então, uma evidência de um cristão espiritualmente maduro é que ele não é dado a extremos no seu comportamento ou a uma vida fazer coisas ou usar coisas de uma forma imoderada. Na verdade, ele vai usá-las de forma moderada. Para que isso fique claro, então, eu quero aqui mostrar a vocês alguns exemplos que nós podemos, então, aqui mencionar da falta de moderação. Né? Como isso pode se evidenciar? Então, eu coloquei aí alguns exemplos. Então, por exemplo, a falta de moderação ela pode se evidenciar no uso, né, da comida, da bebida. Então, uma pessoa que se entrega à glutonaria, uma pessoa que se entrega à bebedice, ela não tem moderação, ela não está usando essas dádivas de uma forma moderada, então ela não está usando de uma forma temperante. Então, isso é a ideia aqui. Então, a falta de moderação pode aparecer aí, né, na comida, na bebida, mas também ela pode aparecer em outras coisas. Por exemplo, no uso do entretenimento. Então, uma pessoa que, vamos dizer, passa
vamos dizer alguém, um jovem, que ele está passando a madrugada todinha assistindo, maratonando séries, e aí maratona outra série e tal. Então isso é um uso indevido do entretenimento. Não está havendo aí uma temperança. Então, se você trocasse isso por bebida ou comida, qual seria o resultado, né? Então, a pessoa também não está sendo moderada. Também isso pode ser em relação ao sono, uma pessoa que dorme com excesso, né? Então ela pode também, isso é uma falta de moderação quanto ao sono, ou uma pessoa que não é moderada na hora de comprar, que compra compulsivamente. Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes tem recursos, ou nem tanto assim, mas compra dezenas de livros por mês, sendo que esses livros ela nunca vai ler, né? Então, de repente, compra para daqui a 4, 5, 6 meses, daqui a um ano, percebe, poxa, não li ainda, vou vender isso, aí vende. Aí aparece outro livro, olha, fulano recomendou tal livro, rapaz, é demais. Aí ela vai lá e compra. Aí compra 4, 5 livros por mês, faz dívida e compra compulsivamente, sendo que não precisa e talvez não vai conseguir ler nem usar. Então, isso também é falta de moderação. Então, isso são alguns exemplos da falta de temperança ou falta de moderação. Então, esse tipo de comportamento resulta, né, num desequilíbrio da vida. A vida da pessoa começa a ficar desequilibrada, desorganizada. Agora, como tarefa, eu vou pedir a vocês que estão aí na aula para que no bate-papo aí escrevam um exemplo de falta de temperança ou falta de moderação. Eu mencionei aí comida, bebida, entretenimento, sono, compras. Mencione outro exemplo em que a falta de moderação pode se evidenciar na vida de um homem cristão. Um exemplo negativo, então. Podem escrever aí, eu vou dar no máximo 2 minutos. Então escrevam aí, eu vou continuar falando para não ficar o silêncio na aula, né? Mas vocês podem usar o bate-papo. Aqui. E pensem e escrevam, por favor. E aí eu vou ler aqui o que vocês escreverem aí em relação a outros exemplos de falta de moderação. Como é que um homem demonstra que ele não está sendo temperante. Espero que vocês estejam me ouvindo. Então, nós vamos usar esse recurso hoje, né? Para tornar a aula um pouco mais aula, vamos dizer assim. Então, o Renan enviou aqui o uso da internet em geral, né? Então, também é um meio que a falta de temperança se evidencia. E isso é um sintoma que vai piorar, né? Porque se nós adultos já estamos com lutas nessa área, imagine as crianças como estarão, né? Então, muitas pessoas agora têm, a maioria dos celulares agora vem com um sistema para dizer quanto tempo a pessoa ficou, né? Quanto ela usou o celular, e isso já é uma tendência das próprias empresas, porque elas estão percebendo que o uso que as pessoas estão fazendo é tão grande que existe a tendência de virar um tipo de uma, vou usar a palavra epidemia, mas não é bem isso, né? Virar realmente um problema, e aí as pessoas descartarem totalmente o celular. Então as empresas estão providenciando meios. Nos Estados Unidos está em queda o número de minutos, eu não consigo lembrar agora de qual, porque já faz acho que mais de um mês que eu estava estudando isso, mas o Brasil estava em segundo lugar, se eu não me engano, perdendo apenas para Filipinas, com o dobro, basicamente, de tempo gasto lá nos Estados Unidos. Então, no último 2019, os Estados Unidos estava, desde 2018, caindo, e Brasil e Filipinas
aumentando cada vez mais o tempo diário de uso da internet. Os dois outros irmãos, será que não conseguiram pensar em nada? Ou não acharam um bate-papo? Brito colocou as conversas e brincadeiras com descrentes, por exemplo, no trabalho. Talvez se encaixe um pouco melhor em alguma dos termos que nós vamos ver à frente, mas também alguém pode ser exagerado nisso, né? E basicamente toda a sua fala pode ser brincadeira. Então isso seria uma falta de moderação. É um exemplo também, porque, por exemplo, se alguém brinca uma brincadeira sadia de vez em quando, isso é uma coisa normal da nossa natureza. Não há pecado se não é uma brincadeira imoral e nem depreciativa, alguma coisa que vai ofender o próximo, mas fez uma brincadeira, às vezes até sobre si mesmo, né? Mas se tudo que a pessoa fala no trabalho, com os amigos, é reduzido a isso, então é um uso imoderado, né, disso, e aí isso se encaixaria também na falta de temperança. Ok? Bom, vamos encerrar o nosso tempo. Não sei se o outro irmão achou o bate-papo, lembrou de um exemplo, né? Então vamos seguir. Agora que eu lembrei de botar aqui. Vocês já fizeram, vamos para a próxima palavra. Então, o segundo termo da nossa lista, ele é muito próximo do primeiro. Então, o primeiro foi temperante, o segundo é sóbrio. E, de novo, nós vamos voltar lá no texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante. Então, temos aqui a palavra sóbrio. Isso é o segundo termo que aparece aqui no texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Esse termo sóbrio, ele vem do grego sófron, e ele é um adjetivo formado por dois termos. O termo sozo, que significa salvar, e o termo phren, que significa mente. Então, basicamente, a ideia aqui é de uma mente sã, uma mente sadia. Tá? Então, literalmente, né, o termo é isso, de mente sã. Isso é o termo literal, o significado literal. O termo que ele passou a indicar alguém de mente sã, alguém equilibrado, alguém prudente e sensato. Tá? Então, isso é o que está aí dentro do escopo do significado dessa palavra sóbrio. Então, alguém prudente, alguém sensato, equilibrado, de mente sã. Esse termo, ele aparece 4 vezes no Novo Testamento. E, de novo, observamos que é um termo que aparece somente nas cartas pastorais. Então, a primeira vez que aparece é em 1 Timóteo 3,2, falando do presbítero, né? Agora vamos ver as outras vezes em que esse mesmo termo aparece. Então, a segunda vez é em Tito, capítulo 1, versículo 8, falando também do presbítero. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, aqui, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Então, ele é sóbrio. Tá? A outra passagem é Tito, capítulo 2, versículo 2. De novo, falando dos homens mais velhos. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Aqui, no caso, temos o termo sensato. Diz que os homens idosos devem ser sensatos. É o mesmo termo traduzido lá em 1 Timóteo 3,2 como sóbrio. Aqui diz que o homem mais velho deve ser sensato. E na sequência, Tito, capítulo 2, versículo 5. Vamos voltar um pouco
para entender aqui. Então diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem. Então, elas devem ter uma vida que seja um modelo de maturidade cristã, identificada aí por diversas palavras, né? E elas devem ser assim a fim de instruírem. Então, elas devem instruir. E se perguntarmos agora a quem as mulheres mais velhas devem instruir, a resposta é as jovens, as mulheres mais jovens, as recém-casadas. Então, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. E qual é o conteúdo da instrução? Note que não é um conteúdo aqui necessariamente teológico, mas tem a ver com como as recém-casadas vão exercer o seu ofício de esposa e mãe à luz do Evangelho. Então, elas vão instruir as recém-casadas a seguirem um caminho. Qual é o caminho? A serem, amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, dentre as coisas que as mulheres mais velhas devem ensinar às mulheres mais novas, está isso aqui, ó. Elas devem ensinar as mulheres mais novas a serem sensatas. Mesmo termo traduzido lá em 1 Timóteo 3,2 como sóbrio. Né? Então, aqui foi traduzido também por sensatez, assim como quando falou sobre os homens mais velhos. Então, essas são as 4 vezes em que esse termo aparece no texto grego, aí no Novo Testamento. E, mais uma vez, o que nós percebemos? Percebemos que esse termo ele não é de uso exclusivo dos oficiais da igreja, nem uso exclusivo de homens. Ele refere-se a qualquer cristão que seja uma pessoa madura. Tanto homens quanto mulheres devem ser sóbrios, sensatos. E observamos, né, o termo tanto trata de sobriedade quanto de sensatez, isso aí está unido aí no texto. Deixe-me dar agora alguns exemplos da falta de sensatez. Um exemplo disso é perder o controle numa discussão. Então, a pessoa, por assim dizer, não está com a sua mente sadia. Ela começa a falar e aí fala besteira, fala o que não deve. Então, isso mostra a falta de sobriedade, tá? Falta de sensatez, por exemplo, em perder o controle, em falar coisas indevidas. Um outro exemplo de falta de sensatez é a pessoa comprar num financiamento sem ter condições de pagar. Então, vamos dizer, a pessoa tem um determinado salário, o salário já tem né, tudo que vai fazer com esse salário, mas diz, não, eu vou comprar aqui, depois eu dou um jeito. E aí compra, e muitas vezes depois tem que vender outras coisas para pagar aquilo, ou fica devendo juros e dá um problema, porque não houve sensatez na hora de realizar a compra. A mente não agiu de forma sábia, não tomou uma decisão sábia, faltou sensatez. Terceiro exemplo, assumir um compromisso que não pode cumprir. Isso também revela falta de sobriedade, falta de equilíbrio, falta de sensatez. A pessoa não respondeu, né, da forma adequada, né? Às vezes é preciso dizer, não, eu não tenho condições de assumir esse compromisso. Então a pessoa não assume. Mas há pessoas que ficam assumindo vários compromissos de forma insensata, depois não aguentam com tantos compromissos e acabam, então, realmente revelando a sua insensatez em assumir compromissos que não pode cumprir. Então, isso são alguns exemplos, tá? Mais uma vez, vamos lá para o nosso bate-papo e vocês devem oferecer agora outros exemplos de falta de sensatez. Vamos lá. 2 minutos aí para vocês escreverem
exemplos de como ou quando um homem não se revela sensato, que ele não age com sabedoria. Então pensem aí e escrevam aí no bate-papo, por favor. Pode ser compartilhado para todos, não precisa ser reservado para mim não, tá bom? Então, como vocês podem perceber, enquanto vocês pensam, eu vou explicar mais uma vez, haja aí vai notando que esse termo sóbrio, ele entra encostando no termo anterior, né, de temperança. Então há uma conexão entre esses dois termos. Vamos dizer assim, onde o significado de um está terminando, o significado do outro está começando. Mais ou menos isso. Então, Renan deu aqui um exemplo melindre, né? Depois ofensa, depois desentendimento. Então, também a forma que a pessoa mostra essa falta de equilíbrio, a falta de sabedoria, a falta de sensatez e, portanto, a falta de sobriedade. Não é sóbrio, não é sensato. Também, um bom exemplo, Renan, entrar em briga alheia, né? Então, a Bíblia alerta sobre isso, né? Então, a pessoa às vezes pega, por exemplo, algum problema em andamento, nem sabe realmente da situação e se coloca ali de uma forma precipitada. Então, há uma relação, a gente pode dizer até isso, não só em relação a essa questão, mas em outros pontos, a precipitação ela é irmã da insensatez, né? Então, a pessoa sensata é a pessoa que vai mostrar uma certa prudência, um certo cuidado, até quando vai lidar com questões que são alheias a ela. Então, não vai ser precipitada no julgamento, nem intrometer-se nessas questões. Eu não sei se os outros irmãos têm algum exemplo. Brito, não saber usar as palavras certas em certos tipos de conversa com o irmão mais frágil. Realmente, então, também aí demonstra falta de sensatez. A pessoa está conversando com alguém, aquela outra pessoa talvez não seja uma pessoa madura, né, e a pessoa está falando ali, em vez de contribuir para a edificação do irmão, a sua fala pode estar até prejudicando aquele irmão, porque ele não tem estrutura para estar ouvindo determinadas coisas. Então, também falta sobriedade, pensar de maneira sadia para falar de maneira sadia, de maneira que o irmão seja beneficiado. Muito bem, vamos seguir, tá? A nossa próxima palavra é a palavra modesto. E, de novo, esse é um termo que nós encontramos lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Está aqui, ó. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, e então vemos esta palavra aqui, modesto. Então, esse é o próximo termo que nós encontramos aqui. Vamos voltar. Então, 1 Timóteo 3,2 também tem esse termo. Esse termo é o termo cosmios, e ele é um termo cognato da palavra bem conhecida, cosmos, que agora cosmos no seu sentido mais primário, quer dizer, indicando um arranjo harmonioso, indicando um adorno, tá? Então tem a ver com basicamente a ideia de algo organizado e, portanto, belo. Isso é a ideia. Essa palavra é a palavra, por exemplo, que tem relação com a nossa palavra cosmético, tá? Então, cosmético tem relação com essa palavra. Então, cosmos pode ser traduzido por ordenado, de ordeiro, né? Alguma coisa ordenada, ou bem organizado, decente, modesto ou adequado. Então, a ideia aqui não é de modesto, aqui não é a ideia de simples, modesto, né? Mas é uma coisa
a ideia de algo organizado, ordenado, decente, algo que é adequado, tá? E esse termo, ele aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. Primeira vez, a primeira menção que eu quero fazer é a do nosso próprio texto, né? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, dizendo que o presbítero deve ser modesto, ele deve ser organizado, ele deve ser decente. A outra passagem que nós encontramos essa palavra é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Então vamos lá. Que diz assim: da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada ou com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, tá? Não é aqui na modéstia que a palavra está, ela está aqui. Decente, em traje decente, aí que está o nosso termo, que lá, em relação aos presbíteros, foi traduzido por modesto, aqui foi traduzido por decente. Então, dizendo que a mulher deve ter um traje decente. E aqui, então, fica claro, então, que uma tradução melhor do que modesto seria decente, né? Mesmo lá no caso dos presbíteros. Então, vamos voltar aqui para o slide. Então, só 2 vezes o termo aparece. 1 Timóteo 3,2, em relação aos presbíteros, e 1 Timóteo 2,9, em relação ao traje das mulheres, como elas devem se vestir de modo decente. Esse termo, em relação ao presbítero, indica, então, um homem cuja vida é ordenada, cuja vida é bem organizada. Então, alguém que, por ter uma vida organizada, pode-se dizer que a vida dele é decente, que a vida dele é honesta, e por isso mesmo ele acaba sendo respeitado. Então, isso é o significado da palavra modesto aqui, tem a ver com bem organizado, tá? Alguns exemplos eu quero citar aqui da falta de modéstia, nesse sentido, né? Até errei ali, não é sensatez, é a falta de organização na vida, ou na falta de modéstia, que é o termo que a gente está vendo. Então tem um erro ali no slide. Então, alguns exemplos dessa falta de organização da vida. Não cumprir com suas responsabilidades no trabalho. Então, por exemplo, vamos dizer que a pessoa recebeu a tarefa de organizar o almoxarifado da empresa, vamos dizer. E essa pessoa fica lá, ó, enrolando e não cumpre essa responsabilidade porque a sua vida não é uma vida organizada. Outro exemplo, faltar um compromisso. Então, sem um motivo justo e sem avisar, a pessoa simplesmente não vai. Então, isso está indicando que esse homem, né, ele não tem uma vida organizada, né, ele não cumpre, o seu modo de viver não é decente, o que obviamente abre uma brecha, né, para ele se tornar alguém digno de repreensão. Então, nesse caso aqui, ele está falhando. Uma outra maneira de perceber essa desorganização na vida, e talvez a mais comum, é a desorganização financeira. Então, quando alguém começa a ficar preso, né, em sua desorganização financeira, isso é um indicativo que lhe falta essa modéstia cuja qualificação está sendo apresentada aqui. Então, o homem modesto é o homem de vida decente, o homem de vida bem organizada. E um outro elemento pior do que a desorganização financeira é a desonestidade em si. Então, é um homem que procura por lucros por meios escusos, né? Então, por meios desonestos. Então, esse homem também não está mostrando essa vida decente, essa vida organizada. Não é organização no sentido de organizar armários, né? Mas uma vida límpida, uma vida clara, uma vida que as pessoas podem olhar e dizer, bom, é um homem de Deus, é uma vida
decente, honesta, uma vida organizada. Então esse é o sentido aqui. Vamos lá, a tarefa. Escrevam no chat um exemplo da falta de modéstia, quer dizer, um exemplo de alguém que tem sinais, evidências de que sua vida está desorganizada. Então, escrevam aí enquanto eu continuo aqui ocupando a fala para que não fique no pleno silêncio. Então, estão percebendo que existe então uma progressão, né? Moderação, sensatez e depois, agora, uma vida organizada. Então, vamos progredindo. Então, é óbvio que o homem que não é moderado no uso das coisas, consequentemente, ele evidencia falta de sensatez e a vida dele fica lá desorganizada, acaba tendo um vínculo, então a vida fica bagunçada. Por exemplo, um rapaz que passa a madrugada todinha na internet, viciado na internet, falta de moderação, ele não vai ser capaz de tomar decisões sábias, né? A vida dele fica com sono, cansado, começa a enrolar nos estudos, tudo começa a se desorganizar, não cumpre com prazos, e aí começa essa desorganização da vida. Há um vínculo, então, entre essas coisas e seus resultados acabam indo além, né? Alcançam outras áreas da vida. Então, o Brito colocou aqui, negligência por falta de organização nos deveres como homem no lar, culto doméstico, a educação dos filhos e demais responsabilidades. Exatamente, isso é uma evidência, muito bom, uma evidência da vida desorganizada. Então, a pessoa cuja vida é desorganizada, ela não consegue cumprir com suas responsabilidades como um homem cristão, por exemplo, em relação ao culto doméstico, a educação dos filhos e outras responsabilidades. É isso mesmo, ótimo. Vamos ver se o Renan está escrevendo alguma coisa aqui para indicar também. O Júlio colocou aqui, sempre procrastinar, também é outra evidência dessa falta de organização da vida. A pessoa nunca consegue cumprir as suas responsabilidades e sempre está pensando, eu faço depois, e aí isso vai enrolando a vida, né? O que a gente está vendo, então, é que um homem cristão ele não pode cair nessas armadilhas que o mundo considera absolutamente normal, mas considera normal, mas até o mundo exerce um juízo sobre quem segue por esse caminho. E o cristão não pode se tornar repreensível nem nessas áreas. Ele tem que lutar para ter uma vida decente, uma vida organizada. Vamos seguir, então. Nem sempre é fácil pensar, né, sobre todas as aplicações de um determinado termo. Deixa eu conferir aqui se está no slide. Está. Vamos seguir. A nossa quarta palavra é a palavra respeitável. Essa palavra respeitável, ela está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Agora, não sobre os presbíteros, mas sobre os diáconos, né? Então, diz, semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Botar o azul. Respeitáveis. Então, aqui está o termo usado em relação aos diáconos. Vamos voltar lá para o nosso slide. Então, o termo grego é seminos, e indica alguém digno, né? Indica alguém digno de estima ou respeito. Então, é como se a gente dissesse a respeito dessa pessoa. Olha, ela merece meu respeito. Ela merece minha estima, ela é digna de estima, ela é digna de respeito. A vida dela, basicamente, nos obriga a respeitá-la. Então,
Nesse caso, é digno de respeito, particularmente por causa do comportamento dessa pessoa. Outra forma de dizer isso é dizer que esse homem ele é levado a sério. Daí, então, vem um termo que muitas pessoas usam para falar dos ministros da palavra, né? Dizendo, reverendo. Então, o que é reverendo? É alguém, estamos dizendo, esse homem é um homem digno de estima e respeito. Isso é a ideia. Então, só que, como estamos vendo aqui, então, o termo, né, mostra que não é um título, nesse caso, né? As pessoas usam como um título, reverendo, né, alguém digno de respeito. Mas no caso aqui, o comportamento desse homem requer que as pessoas o respeitem. Então, no caso aqui, ele não vai ser respeitado quando ele se tornar um presbítero. Ele se torna um presbítero porque ele já é um homem respeitado. Então, essa ordem não pode ser invertida. Então, se um homem desqualificado entra no ofício, e aí diz, não, eu sou um presbítero, você tem que me respeitar. Ok, mas o correto é que o homem que chega no ofício já é um homem que todos estão reconhecendo. Esse é um homem digno de respeito. Claro que por causa do pecado, mesmo esse homem digno de respeito, muitas vezes será desrespeitado, né? Mas que não seja por causa de alguma indignidade dele. Esse termo ele aparece no Novo Testamento em 4 passagens. Obviamente está ali 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, que fala, que é o segundo texto ali, né, que fala sobre a qualificação para o diaconato, ele deve ser um homem respeitável, mas tem outras passagens. A primeira dessas passagens é lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, são instruções do apóstolo Paulo dizendo sobre as coisas que nós devemos pensar. E uma das marcas nas coisas que nós devemos pensar e, portanto, também falar é que deve ser tudo aquilo que é respeitável. Está aqui, marco então. A outra passagem, né, que é 1 Timóteo 3,8, que eu já falei do diácono, e tem a terceira, 1 Timóteo 3,11. Mais uma vez, falando sobre as mulheres de presbíteros e diáconos. Versículo 11, da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Então, as esposas de presbíteros e diáconos também devem ser mulheres dignas de respeito, tá? Então, esse é um ponto também que deve ser lembrado na hora da escolha de oficiais na igreja. E mais um exemplo, mais uma vez que a palavra é mencionada, a 4ª vez, né? Tito, capítulo 2, versículo 2. Tem algum microfone aberto aí. Tito 2:2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então, está aqui o termo respeitáveis. Observem que o que se requer aqui dos homens idosos, vale lembrar que no grego é a mesma palavra para presbíteros, né? Então, o que se requer aqui dos homens idosos é que eles... deixa eu ver se eu não consigo... desativação. É que esses homens idosos sejam maduros. E vejam, eles devem ser temperantes, respeitáveis e sensatos. Pelo menos 3 dos termos que estão lá, que se requer dos presbíteros, aparece aqui em relação aos homens idosos. Então, não são palavras assim especiais para um grupo na igreja, mas qualquer homem que seja maduro deve evidenciar essas marcas em sua vida. Vamos voltar lá para o nosso slide. Vamos agora a alguns exemplos.
de um homem não respeitável, tá? Ele não é chamado para servir em alguma função, por causa de sua falta, errei ali de novo, botei usa, né? Por causa de sua falta de compromisso. Então, como as pessoas percebem que quando ele assume um compromisso, ele não cumpre com a sua palavra e não leva adiante aquele compromisso, o que é uma característica da vida desorganizada, né? Então, como consequência disso, quando alguém diz assim, olha, poderia me chamar fulano para ajudar nisso aqui, ou organizar, ou dirigir, administrar, e aí alguém diz, não, não, é melhor não, a gente já teve algumas experiências ruins e tal. Então, isso mostra que esse homem não tem o respeito das pessoas, porque elas olham para ele e veem que é um homem que não tem compromisso com as coisas. Então, ele não é respeitado. Outro exemplo, quando ele promete chegar no horário e as pessoas riem, porque sabem que ele não chegará. Então, isso é feio, né? Isso é triste, quando ele vai e diz, não, deixa comigo, 9 horas da manhã eu estou aqui, e as pessoas olham umas para as outras e não levam a sério, porque ele não é um homem que elas entendam que ele é digno de respeito, porque ele diz isso, mas nunca cumpre. Um outro exemplo, as pessoas não lhe pedem conselho, porque ele não é confiável, ele vai contar para outras pessoas. Então ele tem essa fraqueza, então as pessoas dizem, não, não conte nada para ele, ele não é confiável. Então ele não tem o respeito das pessoas. Ou os amigos do trabalho brincam de forma indecorosa com ele. Então isso é uma triste evidência na vida de um homem cristão. Se o seu amigo no trabalho tem coragem de mexer com você e falar certas coisas, ou até mostrar certas coisas, ele não está lhe respeitando como um homem cristão. E provavelmente porque você não viveu de uma forma decente como um cristão, a fim de infundir esse respeito a seu respeito, né? Então, se, por exemplo, um homem vem e mostra uma pornografia e você imediatamente diz, por favor, eu sou um homem, eu tenho minha própria esposa, eu não preciso ver essas coisas, sou um homem cristão, não quero essa brincadeira. E aí você já dá aquele corte e tal. Quando a outra pessoa vier, aquele mesmo vai dizer, ei, para, não, o irmão, né, ele é crente e tal, talvez até vai fazer outro tipo de colocação, de deboche, mas ele sabe que ele não deve fazer isso com você, porque você tem uma postura, você vai, se ele conta uma piada, você vai sair daquele local e não vai ouvir a piada toda. Então, eles vão percebendo, não, esse homem aí é diferente, ele tem uma postura séria, não vamos fazer esse tipo de brincadeira e nem mostrar essas coisas para ele. Então, isso são indicativos, tá? Tarefa. Escreva no chat um exemplo de um homem que não é respeitável. Então vamos lá, mais uma vez, para a nossa tarefa. Pensem um pouco, situações que revelam que as pessoas não têm respeito por aquele homem, que é um membro da igreja, às vezes até um homem com uma certa idade, mas infelizmente não incita respeito diante da congregação. Então podem dar aqui alguns exemplos no bate-papo. Isso é nosso último termo, tá? Então, a última tarefa, antes que vocês se assustem, né? Então, foram os 4 termos. De novo, você começa a perceber, então, a relação desses termos, começa a perceber o que realmente, né, a Escritura está requerendo aqui, através desses vários termos, requerendo de um homem cristão que tem essas marcas que evidenciam, então, que ele é um homem realmente maduro. Ele não é uma criança que as pessoas não respeitam, que não cumpre a palavra, que se entrega às coisas de maneira não moderada, que age com insensatez. Não, ele tem certas marcas que vão evidenciar a sua maturidade como um homem cristão. Então é bom entendermos essas questões. Há um outro termo lá sobre os diáconos, enquanto vocês pensam aí, que eu poderia ter mencionado.
o termo quando diz... Não, no diácono não, em Tito, na verdade. Deixa eu olhar aqui. Sim, versículo 8 de Tito 1, 8. Antes, falando do presbítero, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, e diz que tenha domínio de si. Então, esse que tenha domínio de si poderia ser colocado junto com o primeiro termo, que tem a ver com moderação. Tá? É uma outra palavra no grego, mas poderia ser colocado lá, que é a ideia de autocontrole. Vamos ver aqui. Renan colocou, conhecido por não agir ou reagir às situações de maneira adulta, mas por andar, falar, se vestir, etc., como um adolescente. Também. Pessoas olham e dizem, rapaz, isso é um meninão, né? O seu comportamento, a sua fala, até, às vezes, em alguns casos, até a sua forma de vestir, não refletem a atitude de um homem maduro, mas de alguém que está com uma adolescência tardia. Né? Isso é um fenômeno, infelizmente, também da nossa época. Muitos homens já com barba, mas sem compromisso realmente, a fidelidade, a honradez de um homem, dignidade, a hombridade, né? Não tem. Então, isso também seria um motivo para as pessoas não respeitarem esse determinado homem. Então, um exemplo aí que o Renan compartilhou conosco. Não sei se os outros irmãos ainda têm. Tem, o Brito colocou, um homem que vive em debates tolos. Também é um homem que acaba não tendo, né, o respeito, porque as pessoas percebem, rapaz, ele só está envolvido nisso e se envolve, e muitas vezes até se queima, né, ao se envolver nessas coisas. Mostra também maturidade, e isso faz com que as pessoas percam, realmente pode fazer com que as pessoas percam o respeito por ele, tá? Ok, vou fechar então aqui o bate-papo. Vou mostrar a vocês agora um quadro comparativo, tá? Para que vocês tenham num só relance uma ideia de todos esses termos. Então, lá no fundo azul estão os termos gregos. Do lado esquerdo, em negrito, estão as versões, as traduções da Bíblia. Então, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora e Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Então, esses são alguns exemplos aí. Então, primeiro termo, nefalios. A Almeida Revista Corrigida traduziu por vigilante, atualizada por temperante, como nós vimos. A NVI traduziu por moderado, a NVT por ter autocontrole e a NTLH moderado. Então, vejam aí que ideia de vigilância, moderação, controle estão dentro desse termo. E aí eu escolhi uma palavra, vamos dizer assim, para a gente guardar, né? Seria moderação. Ele é um homem moderado. A segunda palavra, sofron, significa sóbrio, a corrigida traduziu como sóbrio, a atualizada traduziu como sóbrio, a NVI como sensato, a NVT como viver sabiamente e a NTLH como prudente. Então, isso mostra um pouco como agiram os tradutores. E aí eu escolhi a palavra sensatez para resumir o sentido dessa palavra. Vamos seguir. Às vezes eu paro, irmãos, para ter certeza que eu coloquei o slide, né? Para eu não estar falando, porque eu posso estar vendo uma coisa aqui e vocês não estarem vendo aí. Quando isso, vocês perceberem que isso aconteceu, escreve lá no chat, porque aqui indica que alguém escreveu, aí eu vou lá ver o que é, tá? Mas nesse caso
tá tudo certo, vocês estão vendo o slide. A terceira palavra, cosmios, a corrigida traduziu como honesto, atualizada como modesto, a NVI como respeitável, veja que acaba alcançando o sentido do próximo termo, né? A NVT como de boa reputação e a NTLH como simples. Veja que ficou um pouco mais distante esse simples aí, né? Eu acho que o termo que melhor possa ajudar a entender é dizer que é uma vida organizada, tá? Uma vida honesta. O último termo, seminos, a corrigida traduziu por honesto. Veja, então, por isso que algumas pessoas dizem, cosmios e seminos são sinônimos. Eles estão bem próximos, mas eles têm nuances diferentes, mas eles estão próximos. A atualizada traduziu por respeitável, a NVI por digno, a NVT por respeitável e a NTLH por sério. Achei que o melhor termo seria respeitável. Então, em resumo, moderação, sensatez, vida organizada e um homem digno de respeito. Vamos ver isso aqui. Então, temos lá aqueles 4 termos, né, que são as palavras com as quais estamos lidando na lição de hoje, e esses termos mostram uma certa progressão lógica. Então, em primeiro lugar, esse homem é um homem moderado. Ele usa as coisas de forma moderada. A vida dele não é sem controle. Ele tem uma certa disciplina, uma certa moderação naquilo que ele faz. Consequentemente, a sua mente é sadia, e ele, então, age com sabedoria. As suas decisões são sábias. Ele não está sendo controlado, por exemplo, por um vício, por alguma coisa por um ídolo, né? Ele vai agir com sensatez, porque ele está livre da influência dessas coisas, né? Da falta de moderação. Então, ele vai pensar sabiamente, ele vai agir com sensatez. E resultado disso é que a vida dele, então, se torna uma vida organizada. Ele cumpre sua palavra, ele procura chegar no horário, ele guarda segredo. Então, a vida dele é organizada. E, por causa disso, de ter uma vida organizada, ele se torna um homem digno de respeito. As pessoas olham para ele e dizem, bom, realmente devemos respeitar esse homem. Veja como ele é. Ele é um homem sério, ele é um homem que inspira respeito, um homem que a gente deve levar a sério. Tá? Então, são esses os termos. Notamos assim que eles estão muito próximos uns dos outros, mas vai havendo uma certa progressão, de forma que, mesmo uma palavra alcançando ainda o sentido da palavra anterior, ela avança um pouco até chegar na ideia de alguém digno de respeito. Tá bom? Dúvidas? Então, esse é o momento para perguntar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mãozinha e fazer a sua pergunta. Ok? Bom, estou imaginando que ninguém tem nenhuma dúvida sobre essas questões que foram tratadas até agora. Então, isso foi o significado, né, desses 4 termos que nós estamos olhando. E agora nós vamos seguir, então, para a aplicação. Vamos pensar na aplicação. De certa forma, a gente já fez uma aplicação ao pensar, né, aqueles exemplos, mas vamos avançar um pouco. Então, a palavra temperante. Então, uma pergunta que nós devemos nos fazer ao ver esse termo é a seguinte: eu faço um uso moderado das dádivas de Deus? Então, isso é uma pergunta a fazer aqui na aplicação. Faço uso moderado das dádivas de Deus? Então, essas dádivas, as coisas que Deus nos dá, elas podem ser uma bênção e até Deus nos dá para o nosso aprazimento, como diz o apóstolo Paulo, né, numa das cartas aí a Timóteo. Porém,
muitas vezes nós permitimos que essas coisas boas, até edificantes, que nos ajudam, né, nos alegram, nos dão prazer, que elas assumam um lugar na nossa vida que acaba que nós acabamos por perder o controle. Então elas se tornam em nosso coração um ídolo que nos controla. Então, se esse ídolo controla a nossa vida, então, obviamente, é, nós vamos fazer um uso moderado, né, daquilo que nós tanto queremos e ansiamos, e não vamos, então, mostrar evidências de um homem moderado, um homem temperante. Então, situações em que isso podemos ser tentados, né? Nós seremos tentados em diferentes áreas. Não é que todo mundo é tentado em todas essas áreas, né? Alguns vão mostrar mais força numa área e fraqueza em outra área. Mas falta de moderação, né? Uso imoderado de dádivas como a comida, como a bebida. Eu vou tratar sobre isso quando nós aprendermos sobre não dado a muito vinho, tá? Eu vou tratar sobre essa questão, mas isso uma das situações em que alguém pode se entregar à falta de moderação. Mas também em relação, por exemplo, ao entretenimento. A televisão de modo geral, mas a Netflix, né, o YouTube. Então a pessoa fica ali vendo vídeos, Netflix, e fica só o dia todo se entretendo, não produz nada, não serve, não se dispõe a ajudar alguém, então está vivendo de forma sem moderação, né? Então, uma coisa é você assistir um filme, outra coisa é você assistir, sei lá, 10 filmes por semana. Então, veja quantas horas você está gastando, você não está estudando, você não está ajudando alguém, você não está lendo a Bíblia, você não está ajudando, edificando pessoas, está só se divertindo. Então, isso seria um uso imoderado. Netflix aqui é Netflix, é Prime Video, HBO, né, Telecine, todas essas coisas. Uma outra coisa são as redes sociais, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Então, pense, os aplicativos, eles são feitos de uma forma para se tornar viciante. E existem estudos científicos que mostram a correlação de uso de redes sociais com coisas como a dopamina, por exemplo. Então, a pessoa acaba vendo aquilo que lhe agrada, os algoritmos percebem essas coisas pelo que você escreve, comenta, ou você sai do Facebook, você volta, esse tipo de coisa. E aí você começa a receber uma dose diária para realmente você encontrar satisfação. Então, se você mostra que você gosta de vídeos de gatos, a rede social vai identificar isso e vai jogar lindos e maravilhosos vídeos de gato para você passar o dia todo assistindo vídeos de gato, entendeu? Então, isso também pode ser um problema para algumas pessoas. Um outro problema são os estudos ou também a leitura. Isso é mais raro de acontecer, mas uma pessoa pode se dedicar tanto a isso que outras áreas de sua vida ficam prejudicadas. Ela pode estar com foco, não, eu quero ganhar um salário mais alto, tem que estudar, e fica ali fornado, de tal maneira que o tempo de estudo fica desproporcional a outras coisas. Por exemplo, não tem tempo para oração, não tem tempo para a leitura das escrituras, então isso também é falta de moderação. Outro exemplo seria a falta de moderação nos esportes, seja como praticante, então alguém que está ali fissurado naquele esporte e a vida fica resumida àquilo dali, né? Ou a pessoa que o esporte ocupa um lugar, ela é apenas um torcedor, mas o esporte ocupa um lugar muito forte na sua vida, muito predominante, e ela tem até o seu time, muitas vezes, como um tipo de ídolo. Né? Então, isso é muito perigoso para um cristão. Então, o esporte não é pecado,
torcer não é pecado, mas tem que ver o lugar que isso ocupa na vida para não ser uma coisa que você está não está sendo moderado, né, nessa questão. Também jogos, sejam jogos de azar, sejam jogos de cartas, tabuleiros, ou seja, mas principalmente eu acho que o mais viciante são os jogos, os videogames, né? Então a pessoa está ali, fases e compra do jogo e tal, então também produz adrenalina, inclusive. Se for um jogo de tiro, por exemplo, alguém vai tirar em você, você sente quase como se você estivesse no campo de batalha. Alguns jogos são bem parecidos, né, com a realidade, então se isso ocupa também um lugar indevido, se você não faz mais nada, se você está preso a isso, então é bom pensar sobre como usar isso com moderação. Uma outra situação é o sexo. Então, para o homem, ele ficar pensando sobre isso, como se toda a vida tivesse reduzida a isso. Então, se ele é um homem solteiro, provavelmente vai se entregar à pornografia. Se é um homem casado, talvez vai ficar insistindo com sua esposa quase todos os dias, ou recorrendo também à pornografia. Então, o sexo pode ser um ídolo no coração. Outro exemplo da falta de moderação é o sono, a ociosidade, né? Então a pessoa tem o tempo para descansar, mas a pessoa descansa todos os dias da semana. Então isso, a Bíblia diz trabalhar 6 dias. Então é trabalhar 6 e descansar 1. Então algumas pessoas eles seguem um calendário diferente, eles descansam 7. Então isso também é falta de moderação. Então se alguém não tem um emprego, isso não significa que ele não possa fazer outras coisas. Então se é um jovem, se ele está na casa de seus pais, ele pode capinar o quintal, ele pode varrer a casa, ele pode lavar o banheiro, ele pode lavar a louça. Então existem muitas coisas, e um homem também, né, de casa, ele pode ver se tem uma viúva na igreja, juntar com outros jovens, ir lá e pintar a casa dela. Tem muitas possibilidades para um homem não ficar ocioso. Tá? E um último exemplo de alguém uso imoderado é o uso moderado do trabalho. Então, alguém tão viciado em trabalho que tudo se resume a isso. Então, chega em casa, apenas dorme, acorda, trabalha, come, dorme, trabalha. Então, isso também, tudo deve ter o seu tempo. Tá? O segundo termo, sóbrio. E a pergunta é, você é alguém que age com sensatez? Então, algumas questões para ponderar. Você é prudente ao assumir compromissos? Você coloca na balança e veja, realmente eu tenho condições de responder sim ou não? Quando a gente assume compromissos, existem 2 riscos, né? Um risco é você assumir e não cumprir. Aí você fica queimado. As pessoas perdem o respeito por você. Você está sendo infiel naquilo que você assumiu. A segunda coisa é você assumir o compromisso e aí, para cumprir esse compromisso, você acaba negligenciando outros compromissos disfarçadamente, por exemplo, seu compromisso com sua esposa, com seus filhos, e você acaba se esforçando para cumprir aquele, mas negligenciando outros, né? Então, um homem tem que saber dizer não. Ele tem que pesar e dizer, bom, eu não tenho condições nesse momento da minha vida de assumir esse compromisso, porque eu já tenho outros compromissos. Agora aqui é preciso um equilíbrio, né? Porque às vezes um homem, por covardia, ele pode dizer isso. Por exemplo, um homem indicado para ser um presbítero na igreja. Então ele pode dizer, não, eu já tenho compromisso com a família, eu tenho compromisso no trabalho, como membro da igreja, eu não tenho condições de assumir como presbítero, mas às vezes é apenas covardia para não ter trabalho. Então isso tem que tomar cuidado para não cair nesse erro. Mas por outro lado, pode ser que, por exemplo, além da família, do trabalho, ele está fazendo um curso, um mestrado. Então provavelmente ele não vai conseguir lidar com tantas questões assim. Alguma delas vai sofrer prejuízo. Então é uma grande bênção aprender a dizer não. Teve alguns anos da minha vida que eu fui insensato no tocante a esse assunto. Todos os convites que eu recebia para dar uma palestra, para dar um estudo,
pregar, eu aceitava. E muitas vezes, fale sobre o assunto X, assim, assim, assim. E eu não tinha nada sobre aquilo. Eu, às vezes, não tinha nem livro sobre aquilo. Eu tinha que comprar os livros, tinha que ler os livros, tinha que preparar as palestras, porque eu falava, é uma indignidade chegar lá e não saber o que falar, eu tenho que falar com propriedade. Então, tinha que estudar, então era dormindo tarde, acordando cedo, me matando e pronto, aí tinha um evento, 50 minutos, foi embora um tempo enorme de horas estudando e me preparando. E só que você fazer isso uma vez ou outra, ok. Mas você fazer isso muitas vezes, e além disso, o pastor tem essa obrigação de pregar a palavra de Deus, de fazer visitas pastorais, de lidar com casos de disciplina e, às vezes, ainda tem que lidar com documentos da igreja, reuniões e tal. Então, se não tomar cuidado, ele pode até ter uma estafa. Então, isso é perigoso. Isso pode acontecer com outros homens em outras situações, então é bom estar atento a isso. Modesto. Então, já vimos a palavra modesto aí, tem a ver com decente, tem a ver com vida organizada. Então, a pergunta é, a sua vida está bem organizada? Então, pense assim, cada coisa está no seu lugar, no seu tempo devido, na sua prioridade certa. Pense sobre suas finanças. As suas finanças estão em ordem, o seu trabalho está em dia, né? Aquilo que a empresa, o patrão solicitou está em dia, os seus pensamentos são disciplinados e decentes, existe alguma prioridade da sua vida, família, tempo com Deus, trabalhos, tudo, que você está negligenciando em favor de coisas menos importantes, então avalie então se sua vida está bem organizada, né? Se você vive uma vida ordeira. A quarta palavra, respeitável. Então a pergunta é, você é um homem levado a sério? As pessoas respeitam você? As pessoas diriam assim, eu posso contar com ele. E dizer isso é indicar, bom, ele tem meu respeito, eu posso contar com ele. Você é fiel nos seus compromissos? Quando você marca que vai chegar numa determinada hora, você faz por onde chegar naquela hora? Você cumpre a sua palavra, mesmo às vezes com prejuízo seu, como diz o Salmo de número 15, você cumpre sua palavra, você é um homem de palavra, as pessoas procuram se aconselhar com você, elas ouvem o que você tem a dizer porque elas te respeitam. Então, esses são pontos a considerar a nível de aplicação. Eu quero mencionar aqui alguns sinais de problemas nessas áreas todas que eu acabei de mencionar. Então, o uso imoderado das dádivas de Deus. Então, entregando-se, por exemplo, aos vícios. Isso é um indicativo que vai na contramão dessas palavras que nós aprendemos aqui, dessas qualificações. Decisões insensatas. Você tem uma série de decisões e você olha para trás e diz, rapaz, eu só errei. Tudo que eu estava fazendo, só tomando decisão errada. Isso pode ser um indicativo que a sua vida está fora de linha. Não concluir nenhum de seus projetos. É verdade que às vezes a gente erra, peca e até não tem muita sabedoria em assumir vários projetos, ideias. Eu tenho que lutar muito com isso porque eu tenho muitas ideias e eu tenho que estar me freando. Eu já até pedi perdão algumas vezes a vários irmãos sobre essa questão. Então, é preciso tomar cuidado para não deixar que nenhum dos seus projetos seja concluído. Então, graças a Deus, muitos dos meus projetos foram concluídos, mas assim mesmo é bom cada um de nós estar atento, porque quando a pessoa nunca consegue concluir nenhum, isso pode ser um indicativo de problemas nessas palavras que nós estamos vendo aqui. Um outro indicativo é perder com frequência seu tempo em atividades frívolas. Isso é um indicativo, então, que sua vida, as prioridades estão todas trocadas, você não tem organização, você não tem moderação, se você perde com frequência seu tempo em atividades frívolas. Um outro indicativo, uma pessoa que não uma pessoa que permanece pouco tempo empregada. Ou ela não aguenta, ela mesmo sai, ou o próprio empregador diz, não aguenta essa pessoa aqui e manda embora. Isso pode ser um indicativo realmente de que sua vida
Tá uma bagunça, as pessoas não respeitam você, você não tem moderação, então tem que ver isso aí. Outra situação, a pessoa ser levado facilmente por modismos. Então, qualquer coisa que vem, vum, vai ali, surgiu tal coisa, vai, segue aquele modismo. Então, isso é um perigo em muitas áreas, né? Por exemplo, vou mencionar aqui aquelas empresas que surgem oferecendo enriquecimento fácil, né? Seja, agregue-se ao nosso grupo e tal, você vai colocar pessoas e vai ganhar, não sei o quê, aquele sistema de pirâmide. Então, a pessoa, surgiu, aí vai atrás daquilo. Aí surgiu uma outra coisa, aí vai atrás. Então, fica aliado, né? Esse desejo por enriquecimento fácil, mas, ao mesmo tempo, um coração frouxo, e uma falta de maturidade que implica em ser levado por modismos, inclusive modismos teológicos. Então, qualquer coisa nova, rapaz, será que isso aqui? Aí vai, se enfia dentro daquele buraco e fica pesquisando. Daqui a pouco descobre outro assunto, fica pesquisando, e fica procurando loucuras e coisas diferentes e sendo levado por um, puxado para o outro lado. Então, isso indica realmente uma vida desorganizada. Problemas nessas áreas todas, dessas palavras temperante, sóbrio, modesto e respeitável. Também, outro indicativo é ser vacilante emocional ou espiritualmente. Então, a pessoa que é vacilante emocional ou espiritualmente pode ser um indicativo também de problemas nessas áreas. Um outro indicativo, agir com desonestidade, né? É um problema moral, também que afeta, né, o seu testemunho diante do mundo, mas tem a ver também com uma vida toda bagunçada, e a pessoa acaba se envolvendo em desonestidade. Para os solteiros, né, trocar de namorada. Então, um rapaz que fica trocando de namorada, é um indicativo que ele não sabe ainda o que ele quer, nem o que é namoro, nem o que é casamento, e nem o que é ser homem. Então, é um indicativo que tem problemas aí em ser temperante, sóbrio, modesto e respeitável. Por último, o próprio problema da pornografia, que afeta casados e solteiros, também é um indicativo de problemas de moderação, de sobriedade, de vida decente, de respeitabilidade. Tá? Então, tem um vínculo aí entre essas coisas. Então, pensem sobre esses problemas. Se você está vendo algum desses problemas na sua vida, é bom você pensar e orar sobre isso. Então, a aplicação, eu vou terminar com alguns conselhos. Primeiro, avalie a sua situação. À luz do que você ouviu aqui, nessa aula, nessas 4 palavras que mostram um homem maduro, né? Então, avalie qual a sua situação. Você é um homem que está crescendo nessas coisas, ou você é um homem que está empacado e não está crescendo em maturidade, está com problemas, talvez alguns deles mencionados aqui. Dependa do Senhor. Então, não espere que você vai realmente seguir no caminho da maturidade cristã por si mesmo. Você depende de Cristo. Então, isso tem que ser feito usando os meios que Cristo ordenou. Então, dependa do Senhor. Terceiro, destrua seus ídolos. Então, se existem coisas que você percebe que são ídolos na sua vida, que estão controlando sua vida, você tem que tirá-las. Então, por exemplo, se um jovem fala assim, eu não consigo ter controle, qualquer série que sai na Netflix, eu só paro depois que eu assisto toda a série. Então, você precisa cancelar sua assinatura da Netflix. Você tem que destruir seu ídolo, né? Então, haja para realmente tirar esse mal da sua vida, que vai destruir sua vida. Se você não destruir o ídolo destrói você. Então, quando você vê, você já está com 40 anos e não tem emprego, não tem profissão, não tem casa, não tem nada. Então, acorde. Mais um conselho. Busque conselhos e ajuda. Então, você tem problemas nessa área, se você tem um pai, que é um pai cristão, pode te dar bons conselhos, procure seu pai. Se você é um rapaz solteiro, se você e até casado, né? Você pode procurar o conselho do seu pai. Se você não tem um pai que possa lhe ajudar nisso, procure os presbíteros da igreja, que são os pastores. Não é só procurar o ministro da palavra. Ele não é o único pastor na igreja.
Os presbíteros da igreja são pastores, é o que a Bíblia ensina. Procure seus presbíteros, converse com eles, veja, talvez tenha um que você perceba assim, se é um homem sábio, um exemplo, vou conversar com ele sobre isso. Então, converse, busque conselhos, oração, ajuda. Procure organizar a sua vida. Se necessário, faça uma lista, veja onde você está mais fraquejando, tente se corrigir quanto a essas questões. E, por fim, seja sério. Trate as coisas com seriedade, haja com seriedade e viva de forma decente para que você possa ser respeitado e isso glorifique o nome do Senhor. Tá bom? Então essas são as aplicações. Daqui a pouco nós vamos ter uma conclusão, mas antes da nossa conclusão, gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Enquanto eu tomo um café na minha pequena xícara. Nenhuma dúvida? Então vamos para a nossa conclusão. O pessoal está tão calado hoje que dá até medo. Conclusão. A primeira... Opa, tem alguém... Alguém tem alguma dúvida? Alguém abriu o microfone aí? Mas fechou já. Pastor? Oi, Felipe. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber do senhor o que o senhor pensa a respeito... Foi um assunto até falado essa semana aí na internet, a respeito das pessoas que procuram conselhos e respostas para os seus pecados, suas dúvidas teológicas, e essas coisas assim, como se portar de forma cristã, em pregadores da internet, em pastores da internet, ao invés de buscar o conselho local, buscar os irmãos que estão convivendo com ele no dia a dia. O que o senhor pensa disso e qual o conselho que o senhor daria, se é certo ou não? Ok, obrigado, Felipe. Bom, eu acho que o trabalho na internet ele deve ser apenas um trabalho de complemento numa grande parte, porque a pessoa já tem instrução na sua própria igreja e tem seus pastores, então, por exemplo, este curso eu vejo apenas como um complemento a alguma coisa que a pessoa já recebe em algum grau na sua igreja, né? Agora, tratando-se efetivamente de aconselhamento, eu acho que a pessoa tem que procurar exclusivamente seus pastores, tá? Eles são os homens que vão prestar contas. Então, lembrando, sempre quando eu falo pastores, estou pensando no ministro da palavra e nos presbíteros todos. Eles vão dar conta diante de Deus pelo cuidado das almas que estão sob sua responsabilidade. Então, nós devemos respeitá-los e devemos nos aconselhar com eles. Inclusive, é um dos pontos que eu vou tratar agora na conclusão. Então, realmente, eu acho que na maioria dos casos, a pessoa vai... ela quer... É porque um problema é que, às vezes, a pessoa recebe o conselho de seus pastores ou a resposta teológica de seus pastores e ela não se contenta. Então, é como se fosse assim, quanto é 2 mais 2? Aí seu pastor diz 4. O presbítero diz 4. Aí vem um outro pastor da denominação 4. Aí vem outro pastor da internet 4. Mas ela não se satisfaz. Ela continua perguntando, até ela achar um pastor que diga 5. Então, pode ser, talvez 4. Aí ela, veja aí. Então, na verdade, essa pessoa não ama a verdade, né? Ela não quer realmente aprender. Ela quer que alguém diga o que ela já acha. Então, isso é uma questão. Eu experimento isso quando eu fico sem graça, é muito difícil, porque às vezes você vai dar palestras num lugar e quando acaba as pessoas vêm fazer perguntas não sobre a palestra, mas sobre outros assuntos que ela deve fazer ao seu pastor, né? E a esposa deve fazer ao seu marido.
E se o marido não é capaz de responder, um assunto complexo, difícil, ele vai perguntar aos pastores. Então, realmente, eu acho que... Eu não vi esse debate aí, ainda bem, mas eu acho que deve procurar os seus pastores. Há situações em que pode ser que alguém está vivendo numa igreja infiel, sei lá, um apóstolo desses doidos que tem por aí, e ela está descobrindo e aprendendo alguma coisa. Então, talvez o pastor da internet vá aconselhar, veja que isso assim, assim, mas vá lá e ainda, eu acho que não deu certo é dizer, vai lá e pergunte a ele se não é assim. Então, ainda forçar isso, né? Porque aquela pessoa ainda tem a responsabilidade. Então, acho que esse é o caminho, mas o cuidado, a responsabilidade são dos pastores locais e é a eles que os membros devem procurar quando eles estão com dúvidas ou necessitam de ajuda. Eu sei que muitas vezes a resposta das pessoas vai ser assim: mas os pastores na minha igreja, eles não me pastoreiam e não sei o que, tal, aí vem com toda essa conversa. E aí fica parecendo inocente e os pastores como culpados, mas em muitos casos o problema não são os pastores não, são as próprias pessoas. E em outros casos, mesmo os pastores não estando cumprindo, muitas vezes essa pessoa ela não tem pastoreio, sabe? Mas ela também não tem coragem de procurar uma igreja onde ela fosse receber esse pastoreio. Por quê? Porque se ela for na igreja onde vai receber o pastoreio, vai ter cobrança, vai ter compromisso, e às vezes essa mesma pessoa que está reclamando da falta de compromisso dos seus pastores, ela não tem compromisso com nada. Ela não vai conseguir sobreviver numa igreja onde realmente tiver pastoreio. Então, tem essas complicações aí. Tá bom? Espero que tenha respondido mais ou menos, Felipe. Vamos seguir. Conclusão. Primeira, para amadurecer, você precisa da palavra de Deus. Então, essa primeira conclusão, nesses pontos todos que nós ouvimos, para amadurecer, você precisa da palavra de Deus. Então, vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, lá para Logos. Vamos começar a ler do 14. Eu botei 16 ali, mas vamos ler do 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, permanece. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, você desde a sua infância, você tem aprendido, e depois, através do próprio Paulo também, de outros pastores, Timóteo aprendeu, ele foi inteirado, então ele já estava aprendendo desde criança, depois ainda foi mais inteirado ainda, e o que ele aprendeu foram as sagradas letras, que é outro termo para falar das escrituras. E aí diz que as sagradas letras podem te fazer sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí começa a falar da escritura, destacando que ela é inspirada e útil. E é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E para que nós precisamos ser ensinados, repreendidos, corrigidos e educados? Para sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, a vida do homem, quando ela é dirigida pela palavra de Deus, ela vai ser uma vida equilibrada, estável.
Então, o homem a quem falta a orientação da palavra de Deus, ele fica numa gangorra, altos e baixos. Então, meus amados irmãos, meu conselho final é: estudem a Escritura. É bom estudar teologia, a fim de conhecermos a doutrina como um todo, né, de forma sistemática. É preciso, é necessário estudar a teologia, mas cuidado para você não ficar estudando minúcias teológicas, sutilezas teológicas, enquanto você negligencia a leitura da Escritura. Nós precisamos ir à Escritura com um coração humilde, a fim de que sejamos sábios para a salvação em Cristo Jesus. Então, para que a Escritura nos ensine, nos corrija, nos repreenda, nos eduque, para que nós, então, possamos ser homens perfeitos em Cristo e homens habilitados para toda boa obra. Então, lembre-se, a Escritura não é só inspirada, ela é útil. Não é só que ela vem de Deus. Deus, a palavra procede de Deus e a palavra é poderosa, ela é útil para a nossa vida. Então, estude a Escritura. Isso é um conselho. Leia, estude, aprenda como estudar, melhore sua capacidade de interpretação, dedique-se à Escritura. Às vezes a pessoa está estudando sobre vários aspectos teológicos e cava, mas é como se fosse uma coisa, como eu vou dizer, é como você fica estudando sobre um assunto, mas não lida com ele. Então você fica estudando sobre Deus, mas é como se seu relacionamento com Deus fosse frio. Então, cuidado com isso. Deixe que a Escritura seja um instrumento de Deus para agir na sua vida. Em conexão com isso, eu quero dizer outra coisa. Para amadurecer, você precisa da igreja. Então, vamos a outra passagem. Deixa eu voltar aqui para o slide para você ver. Então, para amadurecer, você precisa da igreja. Vamos olhar para Efésios, capítulo 4, versículo 11 até o 16. Então, Efésios 4, do 11 ao 16. Diz assim: e ele mesmo, falando de Cristo, né? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora veja, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, note, aqui apresenta-se em contraste com a perfeita varonilidade em Cristo, versículo 13, menciona depois a instabilidade do menino, para que não sejamos inconstantes como meninos. Esse menino aqui indica o que? A falta de maturidade. Em vez de ser um homem como Cristo, é um menino. Não só, então, as falsas doutrinas levam um homem de um lado para o outro, o homem maturo, mas também podemos reconhecer os vícios, as paixões desequilibradas, as perversões, a negligência. Então, esse desequilíbrio faz com que o foco nas coisas eternas seja deixado de lado e roubam o equilíbrio na vida e destroem o respeito que esse homem deveria ter. Então, observem aqui que esse crescimento em direção à perfeita varonilidade, né, ser um homem como Cristo, que esse crescimento aqui descrito acontece no corpo de Cristo, na igreja. Então, Cristo concede dons
entre eles pastores mestres, para que a igreja seja, então, por assim dizer, a estufa onde as plantas podem crescer e frutificar. Então, pense em si mesmo como uma planta. Você é um homem que deseja amadurecer e frutificar. Então, esse crescimento deve se dar na vida da igreja. Então, uma das coisas que você precisa ter certeza é que você está em uma igreja onde há a fiel pregação da palavra, o uso correto dos sacramentos e a disciplina bíblica. Se não tiver essas 3 marcas, provavelmente você está numa falsa igreja. Então você não pode ficar numa falsa igreja, porque não é o ambiente para você crescer, é o ambiente para você morrer. Agora, uma vez que você tem a certeza que está numa igreja bíblica, uma igreja fiel, você deve lembrar, seu crescimento deve se dar no corpo de Cristo. Leve esse assunto a sério. Não pense que crescimento é uma coisa individual. Não é, porque nós somos membros uns dos outros. Então, nós ficamos, de certa forma, limitados a isso. Então, nós devemos contribuir para que outros cresçam e outros devem contribuir para que nós venhamos a crescer. E isso acontece na vida do corpo de Cristo. Então, não basta ler bons livros teológicos, ir a conferências e ficar discutindo teologia na rede social. Você deve estar sob pregação bíblica fiel, sob cuidado pastoral fiel, e deve estar servindo e sendo servido na comunhão dos santos. É aí que você vai crescer em direção a se tornar um homem parecido com Cristo. Então veja, esse curso não torna você um homem parecido com Cristo, ele pode contribuir para isso. Mas o que eu quero dizer é que isso precisa acontecer na vida da sua igreja local. Lá, recebendo a instrução de seus pastores, recebendo o cuidado pastoral, recebendo a pregação todos os domingos, vivendo na comunhão com os irmãos, servindo os irmãos. É aí que você vai se desenvolver como homem. Aqui é uma gota que pode contribuir para isso, eu espero que sim, mas você precisa lembrar que o desenvolvimento, o exercício dessa sua masculinidade acontece na sua casa, na sua família, e acontece na comunhão dos santos, tá bom? Então isso é a conclusão da nossa aula de hoje. Se alguém deseja estudar mais sobre os assuntos, está aqui um livro que eu tenho usado bastante nessa série de estudos, O Homem Nota 10, do David Merck, o Encontrando Presbíteros e Diáconos eu não usei tanto, mas eu recomendo, e recomendo a leitura do livro Futuros Homens, Criando Meninos para Enfrentar Gigantes, da editora Cleary, do Douglas Wilson. Então é um livro que trata sobre vários aspectos que nós falamos aqui. Eu não cheguei a usar na aula, mas eu já li o livro no passado, então recomendo a sua leitura, tá bom? Queria saber se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu olhar aqui. Não? Vamos orar, vamos encerrar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais uma aula. Reconhecemos que nós somos homens fracos, que somos incapazes em nós mesmos, temos nossas limitações, mas temos aprendido que nós devemos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, o homem perfeito, que devemos crescer na vida da igreja em direção a essa perfeita masculinidade que é a do nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, fortalece-nos para que nós venhamos a amadurecer, sermos edificados na igreja e ajudar outros homens a serem edificados. Usa essas aulas como um instrumento para contribuir com isso. E eu sei que há pastores que têm assistido essas aulas, que estão compartilhando esse conteúdo com os membros e homens da sua igreja. Que o Senhor abençoe esses teus servos, que meu pequeno trabalho aqui possa glorificar o teu nome também nesses lugares onde esse trabalho, esse material está sendo usado. Que o Senhor fortaleça essas igrejas, fortaleça os homens dessas igrejas. O Senhor nos ajude para que esse curso possa seguir, se for a tua vontade, e que cheguemos à conclusão desse projeto de termos as aulas sobre todas as qualificações. Rogamos, Senhor, a tua bênção, com gratidão por todos os teus
os teus feitos em nossa vida, em nome de Cristo. Amém.